2 Coríntios, verso 15 ao verso 22. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós à Judéia. Ora, determinando isso, terei, porventura, agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém, para glória de Deus por vosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, alemão, neo-ortodoxo, não se conteve com o levante nazista, não se conteve com o interesse nazista de dominar a igreja protestante na Alemanha, levantou um movimento chamado Igreja Confessante, e dentro desse movimento ele buscou de todas as formas vencer o nazismo, inclusive até planejando o assassinato de Adolf Hitler. Isso não deu muito certo, ele foi preso. Mas durante esse período que ele foi preso, o que ficou marcante foram as suas cartas, os seus escritos de compromisso e de fidelidade ao Senhor, de interesse diante da glória do Senhor. Por mais que ele seja um homem de formação, de carreira tão destacada, ele estudou em Berlim, Nova York, ele era um homem dado ao discipulado, dado à ideia de que existe uma graça barata e uma graça cara. Ele vai enfatizar a ideia de que a igreja precisa ter um compromisso com Cristo, autêntico e verdadeiro, visto na sua ética e na sua vida. Por isso ele se levantou com bastante resistência a tudo isso, e ele participou desse momento buscando, mesmo se levantar contra a própria igreja, buscou se levantar como homem fiel às Sagradas Escrituras até então e também ao Senhor. O que me parece bem interessante e até parecido é a ideia, dadas as devidas proporções, do apóstolo Paulo sendo rechaçado pela igreja de Corinto, levantando-se diante do próprio Império Romano, querendo matá-lo, de uma própria sentença de morte, próprias perseguições internas, a igreja que ele tanto amava, a igreja de Corinto, se levantando contra ele, e ele tendo que se levantar e se colocar numa postura de defesa, de um movimento de defesa, não de si mesmo, mas do próprio evangelho, aparentemente contra a própria igreja. É difícil, pensarmos em Bonhoeffer como um pastor se levantando contra a própria igreja, mas é nesse sentido, Paulo se levanta, até de certa medida, contra a própria igreja, para trazer à igreja novamente a perspectiva do evangelho, a perspectiva de Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Volto a reprisar esse ponto. Paulo é acusado, de certa forma, de ser um falso, não um falso, mas um fraco apóstolo. Alguém que não tem a pegada importante para estar à frente ali do povo de Deus, da igreja. Alguém que não fala com entusiasmo, que não se destaca pela sua oratória. Contrapartida, os líderes que estão se levantando na igreja de Corinto são líderes extremamente fortes, destacados na sua oratória e no seu poder, e estão presentes, estão caminhando com a igreja. E Paulo é alguém que fica viajando. As suas viagens missionárias, os seus compromissos para o anúncio do reino de Deus e do evangelho.
Então, Paulo aqui, ele havia então anunciado aos coríntios, diante de tudo isso, uma visita. Ele falou, vou visitar vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero estar com vocês. No entanto, Paulo tinha que ir para Éfeso, ele pensava em voltar para Corinto, antes de ir para Macedônia, e diante do que ele recebe, das notícias que ele recebe, ele decide não fazê-lo. Ele fica triste, e a igreja fica triste também, e diante de tudo isso, Paulo então está escrevendo essa carta, de certa forma, para tratar sobre isso também. Esse assunto é extremamente importante. Paulo se comprometeu a estar presente na igreja, a visitar, e não foi. Aparentemente uma falha de Paulo. E aí dá para se ouvir aí o eco aí, né, da igreja pensando, né? Tá vendo? Não é esse aí o apóstolo? Tá vendo? Eu não falei para você? Não falei para você? Olha aí, olha o que ele fez. Falou que fez, falou que viria, e ele não veio. Então eles estavam descontentes. E aí Paulo escreve uma carta dura, eles ficam ainda mais tristes. Há a visita de Tito também, que de certa forma trouxe uma reconciliação, mas ainda continua um sentimento ferido quando a gente lê a carta. E Paulo diz que esse ferimento é necessário. Ele provoca esse ferimento na igreja porque é necessário que eles fossem curados. Há um objetivo muito maior diante de tudo isso. E aí Paulo vem falar, por acaso é um descuido meu? Eu estou sendo descuidado? Por acaso eu não sou compromissado com vocês? Eu não sou compromissado com o evangelho? O que vocês estão pensando diante de tudo isso? E o seu argumento, então, é uma extensão daquilo que ele falou anteriormente. Ele vem tratar tudo isso. Por acaso Deus não nos uniu? Por acaso eu não compartilho com vocês os meus sofrimentos, as marcas de Cristo, no meu corpo, o sofrimento de Cristo? Vocês não sabem da minha história, não sabem o que eu estou passando? Acaso eu não compartilho com vocês das orações, das súplicas que eu estou apresentando? Acaso nós não fomos unidos? Eu não sou a glória de vocês e vocês não são minha glória até no último dia? É isso que Paulo vem trazendo, é dentro desse contexto que ele vai justificar e que ele vai falar dessa dificuldade que ele teve de estar presente. Então o apóstolo tem aqui a forma relacional aqui da igreja, né, de Cristo, exatamente trazendo, assim como Cristo é a humilhação, né, do servo sofredor, mas é a apresentação da glória de Deus, assim também Paulo, na sua humilhação, é a apresentação do poder da glória de Deus no meio da igreja. E por isso ele fala do sim, fala de não, por acaso eu tenho sim, por acaso eu sou não. São, às vezes, questões difíceis de se entender, mas Paulo está, de certa forma, acusando a igreja. Eu sou um incauto, eu sou alguém que fico falando sim ou não. Talvez lembrando-se da carta de Tiago, né, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Seja algo bem estabelecido. Por acaso eu estou fazendo algo assim? Ele está acusando, de certa forma, a igreja de não entender. Mas ele chama os coríntios para entenderem exatamente o padrão da obra salvadora de Deus e daquilo que foi revelado para a glória do Senhor. Tanto Paulo quer explicar as suas ações, as suas motivações diante dessa aparente falha que ele tem para com a igreja de Corinto. Paulo está na luta incessante de reapresentar a identidade de Deus para a igreja de Corinto. Nós já falamos um pouco sobre isso. Durante toda a carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós observamos a igreja de Corinto extremamente iludida e apegada com a ideia dos superapóstolos, com a ideia da manifestação de poder que eles estavam colocando, com as ênfases que eles estavam trazendo e, de certa forma, se esquecendo da fraqueza da igreja, da fraqueza do evangelho, da fraqueza do apóstolo, da fraqueza do Cristo sofredor e daquilo que ele enfrentou e de como a igreja vive em fraqueza para que a glória de Deus seja manifesta. Paulo está explicando. E ele vem trazendo isso. E ele quer que a igreja, então, seja reapresentada à identidade de Deus. O Deus glorioso, todo-poderoso, que se manifestou no seu Filho, servo sofredor, morto numa cruz do Calvário. Isso não pode ser esquecido pela igreja.
Para quê? Por que é tão necessária essa reapresentação da identidade de Deus à igreja? Para que a igreja, primeiramente, confie no Evangelho. Pode colocar o versículo 15 para nós, por favor, aí? Lá. Com esta confiança, resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Ele está confiante. É essa confiança que ele já partilha com a igreja, desde os seus sofrimentos, desde as aflições, desde as súplicas, desde a glória de Deus, desde essa união, que ele está confiado. Olha, eu decidi ir ter com vocês, mas eu mudei. Eu mudei. Confiado também mudei. A ideia de confiança é tão interessante aqui, às vezes nós trabalhamos a ideia de confiança como o valor da confiança no ato de confiar. Mas aqui, confiança, aqui está no passivo. A importância de confiar não é no ato de se fazê-lo, mas em quem se confia. Essa é a ideia. É nesta confiança, com esta confiança, é que eu, em primeiro lugar, encontrei-me convosco. É com isso que eu me disponho diante de vocês. O objeto da confiança é mais importante do que o ato de confiar. As pessoas confiam em tantas coisas. As pessoas confiam em alienígenas. As pessoas confiam na força da mente. As pessoas confiam em tantas coisas que são inúteis e distantes de uma ideia de realidade, de poder. Paulo confia em algo substancial que Deus fez, que Deus estabeleceu, ou seja, é o anúncio do Evangelho que chegou à igreja de Corinto e mudou aquela igreja, trouxe a vida. É o sim de Deus que chegou a eles. É nisso que ele confia. Não é uma confiança subjetiva, é uma confiança objetiva. É claro. Ele confia em Cristo, ele confia naquilo que o próprio Deus fez por eles. E é por causa dessa confiança, então, que ele fala da sua visita planejada aos coríntios, como um segundo dom, como uma segunda graça. Olha que bom eu estar diante de vocês. Ele fala como é bom estar novamente, é um segundo presente de Deus, como também um presente que ele daria em estar presente, mas que ele receberia, porque ele conta com a participação da igreja na ajuda para o envio para a Judéia, ou para a Macedônia, ou para os outros lugares que ele deseja ir. A igreja também estaria comprometida diante disso. Então, não é apenas levar um presente aos coríntios, ele também espera receber uma bênção diante deles. Paulo não gosta de às vezes, ressaltar essa ênfase de contribuição, né, da igreja com o seu ministério, mas é algo que acontece, e é algo real, e ele fala dessa coleta aos santos como algo maravilhoso, como um benefício. E ele confia nisso, em tudo aquilo que Deus fez, e ele apresenta-se diante disso, e ele está fazendo esse relato. E então, quando ele coloca diante dessa confiança, da bênção de estar presente, daquilo que ele poderia receber, ele então começa até de forma irônica a fazer algumas perguntas. Versículo 17, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Eu fui leviano, eu fui incorreto, eu fui descuidado, eu agi segundo a carne, foi esse o meu interesse? Ele sempre agiu de conformidade com o Evangelho. Ele está falando isso desde o versículo 1. O seu compromisso sempre foi o anúncio do Evangelho, e a própria igreja, a existência dela, é a prova disso. A palavra do apóstolo, a mensagem do apóstolo, claramente, não só a sua pregação, mas toda a sua vivência é um compromisso de expressão do Evangelho. Porventura, estou sendo eu leviano. Tinha uns colegas da Bahia que, quando eles se sentiam ultrajados diante de alguma pergunta assim, eles perguntavam assim: eu sou menino? Vocês acham que eu sou menino, por acaso? Sou menino? Está pensando que eu sou menino? Irritados com a ideia de qualquer insulto à sua postura ou à sua ética. Paulo está perguntando: vocês estão achando que eu sou menino? Vocês estão achando que o que eu apresentei diante de vocês é um interesse próprio? Não, foi por meio do Evangelho.
A palavra e a mensagem do apóstolo aos Coríntios, aqui no verso 18, vai falar sobre isso também. Não se limita apenas à sua pregação, mas toda a sua vida, como uma expressão do evangelho. Paulo não havia feito nenhuma promessa absoluta à igreja. E ele deixou claro que o seu planejamento dependeria dos propósitos de Deus. Por que a igreja está tão inflamada? Porque ele não pôde ir. Esse contexto não é natural. Se Paulo fosse visto como aquele que anuncia o evangelho, como aquele comprometido com a palavra de Deus e a sua autoridade não estivesse em jogo, a autoridade do próprio evangelho, eles veriam simplesmente o lamento. Poxa, queríamos tanto que Paulo estivesse aqui. Nossa, que pena que ele não veio. Mas não improvisarem diante disso já um lamento e uma rusga que eles tinham em comparação aos superapóstolos e ao apóstolo sofredor e ao apóstolo fraco, que é Paulo. E Paulo está colocando isso claramente diante deles. Então Paulo nega que ele planeje segundo a carne, segundo os seus interesses. E é interessante falar segundo a carne, porque volta a ideia da igreja, que está seduzida com esses superapóstolos, com aqueles que têm medidas externas. Aquilo que é visível, aquilo que pode ser colocado, né? Essa sabedoria carnal, essa sabedoria humana. Ele não está baseando a sua fé, o seu compromisso com Cristo, com a igreja, em nada do que é visível, a não ser as marcas que ele vai apresentar no seu próprio corpo, das chibatadas que ele vai falar lá na frente, dos naufrágios, do apedrejamento, mas fora isso, que também é um sinal de sofrimento e não de ostentação, Paulo está apresentando não uma duplicidade, uma hipocrisia de aparências, ou uma vida egoísta de autoexaltação. Ele está apresentando um ministério de sofrimento, diferente do que a igreja desejava. Com toda a ostentação, com todo o poder característico da cultura helênica, que desejava uma imposição cada vez maior do homem sobre qualquer questão. A ênfase na sabedoria carnal. O próprio fato de Paulo não ir e dizer que não pode já é uma expressão não de sabedoria carnal, mas de fraqueza. Ele não pode ir. Ele admite isso. E qual é o problema? Que a glória de Deus se aperfeiçoe nessa fraqueza, neste impedimento de não poder ir. Ele vai explicar isso. Então, como observamos, a igreja de Corinto, ela suspeita que Paulo esteja tentando esconder as suas fraquezas, por isso ele não está indo. Vai falar disso um pouco lá na frente. Paulo não quer vir, porque nós temos visto ele está com vergonha desses super apóstolos que estão aqui, e como ele, que é tão fraco, vai se apresentar diante destes. Paulo está sendo acusado disso, de fugir, porque os padrões estabelecidos por eles para um apostolado legítimo não são condizentes com aquilo que a Escritura revela, com aquilo que Paulo apresenta. Os coríntios ficaram fascinados com as demonstrações externas de poder. Então Paulo procura trazê-los de volta para o Evangelho, no qual o poder salvador de Deus se manifesta em fraqueza. Paulo sempre não há uma ostentação de Paulo aqui. Há claramente um interesse dele de mostrar o seu compromisso e a sua fidelidade com Deus, com o Evangelho, em contraste com qualquer perspectiva de manifestação de autoexaltação pessoal. Por isso ele nega que haja com ele um simultâneo sim, sim e não, não. O interesse dele aqui ao falar com os coríntios é desse fracasso em completar a sua vida, mas claramente em cumprir o desígnio do Senhor. Esse Deus que aparece, acaso segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não, por acaso isso é visto? Não, o que aparece aqui, como diz no versículo 18, é o Deus fiel, é o Deus crucificado. A palavra de Deus assim. O Deus fiel é o fato de que a palavra de Deus não é um sim e nem um não, é fiel, é aquilo que é estabelecido.
Todas as ações do apóstolo estão englobando a sua vida claramente nessa intenção, não apenas a sua pregação, a sua vida. A própria falha em ir inclui a soberania de Deus. Para nós, talvez, reformados, não tenhamos tanta dificuldade com isso, como talvez quem não é. Entendendo que dentro da soberania de Deus há um cumprimento da sua santa vontade, mesmo diante de falhas, mesmo diante de limitações. A própria falha do apóstolo em visitá-los é a manifestação da vontade de Deus. Deus não lida com os coríntios de forma ambivalente, nem o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz no verso 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim, não. Eu também estou buscando fidelidade ao Senhor, o meu compromisso também é com Deus. O Deus que manifestou Cristo, o sim a vocês, é o Deus que me trouxe a vocês, e o meu compromisso é com Ele. Como ele deixará claro em breve, Deus o conduziu em Cristo como cativo em um triunfo romano, de modo que as circunstâncias externas do apóstolo contradizem a esperança do evangelho que ele carrega. Deus esconde o seu sim no não. Não foi assim com o próprio Cristo? Cristo não foi aceito pelo seu povo. Cristo foi, de certa forma, aceito por uma multidão de gentios ou por muitos que observavam, até que a oposição judaica e a oposição romana se levantassem contra ele e o povo todo o abandonasse diante de tudo isso, inclusive os seus próprios discípulos. É isso que acontece. E aí há a manifestação dessa glória de Deus, dos milagres, dos grandes feitos de Cristo, agora são vistas em humilhação, em ultraje, em sofrimento, em coroa de espinhos, o seu lado vazado, cruz, morte. É assim que ele se apresenta à glória de Deus. O ápice da manifestação da glória de Deus é manifesta na humilhação do seu filho, que aceita, que assume a condição de servo sofredor. O sim de Deus para salvar o seu povo veio num aparente não. Veio na humilhação e veio no sofrimento. A vontade de Deus diante dessa circunstância, o apóstolo vai explicar, eu não vou ter com vocês porque eu estou triste e não é a hora de eu falar com vocês. Não é o momento adequado de falar, e por isso ele desvia de toda essa rota. Então, por isso, esse compromisso dele claramente com o Senhor precisa ser visto como a manifestação da glória de Deus. Eles deveriam observar nisso a providência de Deus e não a leviandade do apóstolo Paulo. Versículo 19, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, por Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. A garantia de Paulo com relação à certeza da palavra, né, que ele transmite aqui é por causa, antes, por que o Filho de Deus? Essa é a garantia de tudo que está sendo feito. Por isso que ele usa essa expressão aqui. Por quê? Porque o Filho de Deus. Esse é o sim de Deus. Jesus Cristo, que foi proclamado por Paulo, por Silvano, por Timóteo, claramente esse interesse. Ele é o sim de Deus, ele é a manifestação plena da vontade de Deus. Ele é claramente a vontade santa do Senhor. Diferente da sabedoria e da força, Paulo agora está se lembrando claramente do Cristo crucificado, daquele que foi ressuscitado, que morreu em fraqueza. Assim como Deus aceita aqueles que são instáveis em seu Filho, os coríntios são chamados a aceitar aquilo que parece inaceitável, aquilo que é fraco. O Cristo crucificado, o apóstolo sofredor. Ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus, crucificado, como ele fala na primeira carta também.
Filho de Deus, Jesus Cristo, foi anunciado entre vós por nosso intermédio, a saber, por mim, Silvano e Timóteo. É intermédio. Paulo não está chamando a atenção a ele, mais uma vez. Paulo está chamando a atenção de que ele é um intermediário. É tão importante que a igreja seja reapresentada, mais uma vez, à identidade de Deus, para que ela reconheça o que é o Evangelho. Quem é o dono da sua vida, quem que necessariamente trouxe transformação, quem tirou das trevas, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Este é o Senhor, este que é o fiel, este que foi anunciado. Eles são apenas meros veículos de comunicação. Toda a atenção, Paulo está chamando aqui a Cristo. Eles são apenas proclamadores. Isso nos chama a atenção nos nossos dias também, devido à supervalorização que pastores, que líderes têm ganhado diante da igreja. Nomes que ganham notoriedade acima da própria instituição, com interesses particulares que se confundem com interesses de proclamação do Evangelho. Isso é visto no próprio compromisso com a igreja, isso é visto no próprio compromisso em anunciar o reino de Deus, e como a mensagem muitas vezes começa a ser diluída de um evangelho autêntico para uma conveniência de anúncio popular, como uma conveniência de anúncio pessoal e de propagação do próprio nome, e não mais o nome do Senhor, do seu reino. Não sei se você enxerga assim, mas me parece nítido como alguns homens se apoderam dessa proeminência de liderança e se apropriam disso em prol do seu próprio interesse. Paulo está fugindo disso. Paulo se vê apenas como um proclamador do Evangelho. Por isso, ele usa, no final do verso 19, ele diz: Silvano não foi assim, mas sempre nele houve o sim. Ele quer trabalhar a ideia do sim que aconteceu. Esse sim foi manifestado. A fé dos coríntios aconteceu porque foi manifesta assim em Cristo. Foi o próprio Cristo que assim o fez. É dele mesmo que vem o sim. Cristo é o sim e dele vem o sim. Difícil explicar isso. Cristo é o sim de Deus para a igreja, mas dele também vem o sim, aquilo que a igreja pode desfrutar dessa obra salvadora. E a obra salvadora de Deus não pode ser abstraída ou separada da pessoa de Jesus, onde Deus está agindo de forma salvadora, onde Cristo se apresenta. A fidelidade de Deus é encontrada nesse sim. Deus se propôs a salvar o seu povo e ele faz através do seu Filho. Essa é a verdade. E esse sim é manifesto na fé dos coríntios, que foi efetivada na proclamação do apóstolo Paulo. Ele quer ser reconhecido como um proclamador. Ele não quer abrir mão da ideia e do grande privilégio de que foi ele que anunciou e que apresentou o sim de Deus e não o não. Consegue entender o que está acontecendo? Paulo apresenta o sim de Deus para a igreja. E me permitam a expressão, sem fugir muito, a igreja olha para Paulo e diz: ele não. Ele não. Ele não, ele não, ele não. E Paulo está dizendo que sem a apresentação daquilo que ele fez, não existe um sim para eles. Porque não é Paulo, é aquilo que ele apresentou. Deve ser reconhecido como a estrutura de fé daquela igreja. Você consegue entender? Paulo está enxergando a renúncia e os critérios apresentados pela igreja em renunciar o seu apostolado como meios espúrios
de não apenas renúncia da sua persona, eles estão renunciando o evangelho, porque esse tipo de critério e de avaliação, você é fraco porque você sofre, porque você é apedrejado, porque você não tem dinheiro, porque você precisa da nossa ajuda, porque você não fala com proeminência. Esse tipo de critério que vem sendo apresentado para rechaçar o apóstolo Paulo é um rechaço ao evangelho, ao Cristo sofredor e aquilo que chegou, e Paulo está reapresentando a identidade de Deus. E por isso é tão importante que eles confiem no evangelho. Confiem naquilo que Deus fez, nessa união que Deus promoveu no meio deles. Dessa forma, ele se manifestará no apóstolo que atualmente parece infiel a eles. Parece fraco, não cumpriu com a palavra, não tem proeminência, não tem destaque. Paulo está falando, Deus manifestará a sua glória por essa via. A advertência que fica a nós, como igreja e povo do Senhor, diante disso, é confiar no Evangelho, é exatamente diante daquilo que se apresenta diante de nós como bom, como confortável, como ideal, como mais plausível diante dos nossos critérios, que muitas vezes são totalmente distintos daquilo que a palavra de Deus estabeleceu como adequado. Confiar no Evangelho é diante de uma perseguição, é diante de um sofrimento, ou diante de um anúncio doloroso, diante de circunstâncias, ou até uma repreensão dolorosa da palavra de Deus a nós, confiarmos na palavra de Deus e no Evangelho, e não no nosso bem-estar, e não no nosso próprio interesse. É termos como padrão e referência o anúncio de Cristo como Ele o é, e não do desejo que temos da própria proeminência. Em segundo lugar, essa reapresentação da identidade de Deus à igreja é necessário para que a igreja confie na unidade que Cristo promoveu. Verso 20 ao verso 22, ele vai falar sobre isso. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo. Ele fala de promessas cumpridas em Abraão, ele vai falar isso aos Romanos, ele vai trabalhar um pouco disso, mas o único lugar onde plenamente as promessas são cumpridas são em Cristo. Essas promessas feitas no Antigo Testamento, essas promessas não têm nenhuma valia se elas não chegarem e se cumprirem necessariamente em Cristo. Elas precisam ser entendidas assim na pessoa de Cristo. Então, fora de Cristo não tem promessa, só tem fragmentos, só tem perguntas sem respostas. E esse Cristo crucificado e ressuscitado é a razão e é a chave hermenêutica para se entender toda a Escritura. Todas as promessas feitas são entendidas na pessoa de Jesus. Esse versículo 21, ele é comentado por Bonhoeffer, e me permitam a leitura de um breve texto dele, quando estava em prisão, e ele, ao comentar esse versículo, ele diz assim, preso, distante da sua noiva, né, sem nenhuma perspectiva de sair, praticamente condenado à morte, ele diz assim, tudo depende do nele. Tudo o que podemos esperar de Deus com razão, tudo o que podemos pedir deve ser encontrado em Jesus Cristo. Tudo que um Deus, de acordo com a maneira como o concebemos, deve e pode fazer, não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo. Devemos nos aprofundar cada vez mais, com muito tempo e sem pressa, no viver, no falar, no agir, no sofrer e no morrer de Jesus, a fim de descobrir o que Deus promete e o que Deus cumpre. É certo que nos é permitido viver constantemente na proximidade e na presença de Deus, e que essa vida é para nós uma vida inteiramente nova.
Nada é impossível para nós, porque nada é impossível para Deus. Nenhum poder terreno pode nos colocar sem a vontade de Deus. O perigo e a angústia apenas nos levam para mais perto de Deus. É certo que não temos nada que possamos reivindicar e, no entanto, tudo que podemos pedir. É certo que a nossa alegria está oculta no sofrimento. Nossa vida está oculta na morte. É certo que em todas as coisas estamos em uma comunidade que nos suporta e nos carrega. Para tudo isso, Deus disse sim. E o amém em Jesus. Esse sim e amém é o solo sólido sobre o qual nos apoiamos. Um homem preso, condenado à morte, sem nenhuma perspectiva, rejeitado pela sua própria igreja e sua própria instituição, longe da sua noiva, que não vai chegar a se casar com ela, tem a plena convicção do sim de Deus. Tem a plena convicção de que o que ele está enfrentando, o que ele está passando, as torturas e sofrimentos, a sua morte terrível, sendo enforcado no campo de concentração, ele entende que toda essa caminhada é um sim de Deus. É o solo fértil onde frutifica a glória e o poder de Deus. E ele confia claramente nesse poder, nesse evangelho e nessa união entre ele e Cristo e também a sua igreja. É por isso que ele vai falar dessa união, desse penhor dado por Deus, que é tão bem colocado aqui. Há uma confiança em meio aos próprios problemas, ele compreende profundamente a maneira como Paulo fala aos Coríntios sobre a promessa de Deus. Contrariando todas as aparências, todas as perspectivas humanas, ele está confiado em Cristo Jesus, o Filho de Deus. A libertação final vem da vontade de Deus. A localização da glória e do poder de Deus está no Filho de Deus. Esse é o caminho para a glória de Deus. E sim de Deus aqui em Cristo levará os coríntios até o momento claro de passar por tudo isso. O sim de Deus já é a manifestação clara do já. O reino já chegou, já transformou e já estão sendo preparados para passar por tudo isso para o último dia. Por isso, portanto, também ele é o amém de Deus, para a glória de Deus. Essa é a resposta da igreja, litúrgica da igreja de adoração ao Senhor. Esse amém que ele coloca aqui é o amém para a glória de Deus. A igreja reconhece o sim de Deus em salvá-la, ela manifesta esse sim, ela vive esse sim em Cristo, e a resposta dela é um amém para a glória de Deus. Assim seja, que Deus seja glorificado por intermédio dele. Essa resposta à adoração clara diante da salvação que chegou até o povo. Esse é um amém que a igreja deve proclamar. Os coríntios devem entrar em ação de graças a Deus por tudo aquilo que Paulo tem vivido, por todo o sofrimento que ele tem passado, diante de toda a missão. E a sua adoração a Deus não pode ocorrer sem a recepção clara da mensagem que Paulo está trazendo à sua igreja. O compromisso nosso com Cristo, às vezes, é ameaçado por uma ideia individualista, por acreditarmos que nós podemos ter uma vida com Deus, onde Deus fala conosco só através daquilo que nós queremos. Como se a vida individual de oração ou de dedicação, que geralmente não temos, fosse o meio pelo qual Deus fala conosco e Ele deseja que nós façamos. Paulo está trazendo a igreja a voltar a essa comunidade santa e lembrar-se que a palavra de Deus é anunciada a essa comunidade santa. Esta que diz amém, e é por esse intermédio de Cristo que ela glorifica ao Senhor. Por isso, no verso 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Vocês não têm como se separarem de mim, nós somos unidos em Cristo. Essa fé apostólica, esse credo apostólico, isso que é manifesto no meio da igreja, é inseparável. Se eles permanecem em Cristo, se Cristo é o Salvador deles, também é de Paulo, eles são unidos em Cristo. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me aguentar, é isso que ele está falando.
Vocês que são a minha glória, e eu sou a glória de vocês, como ele fala no verso 14. Vocês precisam entender isso. Ele desvia toda a atenção de si mesmo para a união e para a obra que o próprio Deus fez. Essa atenção de Paulo aqui, o próprio Deus manifestando a união do seu povo. Corinto não pode desprezar o seu apóstolo, o apóstolo que manifestou a mensagem e a palavra de Deus. Por isso ele usa tão bela expressão aqui no verso 21, mas aquele que nos confirmou convosco em Cristo e nos ungiu, Deus, é aquele que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui ele vai à ideia desse estabelecimento, aquele que estabeleceu, ele que os estabeleceu, ele que os uniu, essa ideia de nos confirma convosco um estabelecimento. E o interessante aqui, que eu não tinha notado, mas com o auxílio do comentarista, Deus o estabeleceu, aqui não é algo delimitado como algo perfeito, é algo que está acontecendo. Ele nos estabeleceu, mas aquele que nos confirma convosco, que nos estabelece convosco, algo que ainda está acontecendo, ainda não está pleno, ainda não é perfeito. É Ele quem faz isso, é Ele quem destaca, está sinalizando que a obra de Deus ainda não está completa, essa eleição, essa união está acontecendo. É necessário que eles entendam essa unidade que Deus está promovendo no meio do seu povo. Deus estabelece os coríntios junto com o apóstolo por meio de Cristo para a glória do seu nome. Esse reconhecimento apostólico faz parte de toda a trajetória da igreja. O fato de Deus estabelecer o apóstolo corresponde ao fato de Deus tê-lo selado. Há todo esse jogo aqui, esse quiasmo que ele vem fazendo aqui, né, colocando essas questões, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, mas também nos selou, e como penhor em nosso coração, ele vem trazendo todas essas ênfases daquilo que Deus tem feito na sua vida. E ele vai usando essas expressões claramente aqui, né, como aquele que foi ungido, ou seja, que foi correspondido, que foi preparado para tudo isso, para receber essa garantia do Espírito. Isso vai mexer muito com o último dia, mas a gente não tem tanto tempo para tratar, mas a ideia que ele vem trazendo aqui nesses últimos versos tão complexos, aquele que nos estabeleceu com vocês é aquele que nos ungiu em Deus, ou seja, nos deu a condição de trabalhar, de fazer o seu nome, nos capacitou para isso, também nos selou, ou seja, nos confirmou e deu o penhor do Espírito, a garantia do Espírito em nosso coração. Me faz lembrar lá de Gênesis capítulo 37, quando Judá se envolve com uma propensa prostituta, nesse caso, né? E ele deixa o seu penhor, ele deixa o seu cajado para poder ser visto, para poder ser reavido depois diante do pagamento daquele ato promíscuo. A expressão de penhor é algo que nós recebemos já antecipadamente no nosso coração diante de Deus. Deus já revelou o seu reino em seu Filho. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Nós já estamos vivendo diante da sua graça, do seu poder. De certa forma, o reino já chegou e já se manifestou. Já há manifestação clara, o estabelecimento de tudo isso plenamente da glória de Deus. E Deus estabeleceu tudo isso em Cristo, para a glória de Cristo, nós somos habilitados e nós já recebemos aqui parte disso. Fomos ungidos aqui no sentido que ele fala, fomos selados como uma marca, né, visível daquilo que está acontecendo, esse selamento como garantia, claramente, e esse depósito constitui a posse daquilo que está por vir. Como é difícil imaginar uma igreja desanimada diante da ideia do retorno de Cristo. Cristo retornará. E o que você tem em suas mãos que comprova isso? Paulo está apresentando que nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É difícil porque ele não está apresentando marcas aqui visíveis como os superapóstolos podiam apresentar.
milagres, poderes e tantas coisas, né, imposições. Ele está apresentando algo subjetivo em nossos corações, onde acontece a salvação, ao penhor e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Há um pagamento adiantado já no meio da sua igreja que aguarda o retorno do nosso Senhor. É assim que nós temos vivido. Dietrich Bonhoeffer, a sua vida é marcada por sofrimento aí desde o início ao fim. O seu noivado com a Maria, uma jovem, 16 anos mais jovem que ele. Então ele é rechaçado pela família da moça, que não queria que ele se casasse com ela. Ele é rechaçado pela sua igreja, que estava alinhada com os posicionamentos nazistas. Ele está preso, ele está para ser condenado à morte. E a sua vida é marcada tão somente por um sofrimento sem fim. E ainda assim ele não se esquece do vínculo e do compromisso que ele tem com Cristo, com o seu amor e com a sua glória. Dessa igreja que deveria ser santa e não se comunicar com aquilo que era o superpoder da época. Uma igreja que não deveria se alinhar com Hitler por um movimento nacionalista ou por um interesse de soberania nacional, mas uma igreja que deveria guardar os princípios santos da palavra do Senhor, ainda que se levantasse contra ela mesma. E esse homem o fez até o fim dos seus dias. O desafio que fica, mim e a você como igreja e povo do Senhor, é reconhecer a identidade de Deus mediante o seu evangelho. Não se iluda por aquilo que diz ou aquilo que se apresenta como algo divino, mas que não apresenta Cristo Jesus, o servo sofredor, morto numa cruz e ressuscitado, assentado à direita do Pai. Não aceite um evangelho ou uma comunidade que não reconheça a unidade dessa igreja em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa unidade é promovida e é entregue por Ele, e ela é forjada e ela é claramente estabelecida por Deus. E o entendimento de que o que nos une é a palavra de Deus, é que deve reger a nossa caminhada. Não são as circunstâncias, não são as perspectivas, não são os sofrimentos que cada um de nós passa. Eu tenho certeza que se cada um aqui começar a contar o sofrimento, vamos sair daqui chorando todo mundo. Se sairmos, né? Porque vamos ficar aqui. Tamanho a dor e os sofrimentos que enfrentamos, mas não é isso que vai nos fazer perseverar até o fim. Não são os sinais de fraqueza, ou não são os sinais de poder, mas é a manifestação do sim de Deus que nos tira da morte através do seu Filho Jesus Cristo. E tendo esse sim, nós desfrutamos desse poder, desse penhor, dessa alegria, dessa unção, deste selo, como característica clara de um povo de Deus que ama o Senhor e se compromete com a sua glória e com o seu poder. Você é um povo de Deus. Você é marcado pelo evangelho que alcançou a sua vida e a sua comunidade. Você não é alguém que vive individual. Você é uma comunidade unida. Você é unido pelo poder do evangelho. Você é unido a uma comunidade. E eu e você não temos o poder de desunir ou de separar essa igreja. Muito sério o que Corinto estava fazendo. É muito perigoso. E Paulo está chamando a igreja a enxergar novamente a identidade de Deus, que manifestou o evangelho em seu Filho e uniu essa igreja a uma mensagem apostolar, para que esta glorifique e desfrute da presença do Espírito até que ele volte. Nós temos um pouco do céu já agora, um pouco do porvir, do último dia, nos dado na presença do seu Santo Espírito no meio da igreja. Que isso seja marcante no nosso meio. Que a nossa motivação seja santa em servir, em adorar o nosso Deus. É assim que eu oro, é assim que eu peço em nome de Jesus. Amém.